Moçadinha bonita, tudo bem aí com vocês? Espero que sim, que é o professor Rodolfo. Vamos continuar aqui nossos estudos sobre história, na verdade introduzindo o tema de história e hoje falando sobre o historiador. Como é que o historiador trabalha, né? Essa profissão de investigar, de analisar, de estudar e de encontrar fontes para responder às coisas do passado. De que forma que o historiador analisa as mudanças e as permanências que aconteceram? Isso é fundamental para a gente entender. Tá? Acompanhe comigo, dá uma olhadinha com calma aí que vocês vão entender um pouquinho como é que essa profissão fascinante de descobrir o passado analisando diversos documentos diferentes. Acompanhe comigo, gente, vai lá. Vamos lá então, gente. Vamos falar aqui sobre a profissão historiador aí. Bem, quando a gente fala sobre o historiador, não é o cara que conta historinha, né? Não é o cara que simplesmente vai lá e começa a falar uma coisa sobre a Branca de Neve, os Sete Anões, sobre o Saci. Não. O historiador, a gente pode entendê-lo como uma espécie de detetive do tempo. É ele que busca as pistas para responder os questionamentos do presente. Isso é fundamental, né? Um historiador ele sempre se baseia no que ele não sabe no presente ou do que ele quer saber, né? As dúvidas do presente. E aí ele busca no passado. Através de quê? De muitas pistas. Pistas que nós vamos chamar de fontes históricas. É mais ou menos como um detetive. O detetive não resolve um caso da cabeça dele. Ele tem que ter provas. E essas provas, no caso da história, é o historiador que busca. Agora, esse historiador ele tem que ficar atento a algumas coisas. A coisas que mudam, que mudaram e coisas que permaneceram na história. Vamos pensar aqui um pouquinho? Por exemplo, você, eu tenho certeza que você tem alguns costumes que às vezes você não tem e que o seu pai e a sua mãe às vezes têm. Alguém já viu aí quando faz assim, né? Vai dormir e fala assim: bença pai, bença mãe. Ou seja, estão pedindo uma bênção. Você não faz isso? Não tem problema. Você não faz. A tua geração não faz. Ah, professor, eu faço ainda. Tudo bem, tem coisas que permanecem. São costumes que vão acontecendo, que vão passando pelo tempo e que vão mudando ou permanecendo. Depende de cada sociedade. Isso a gente pode observar, por exemplo, quando a gente olha aqui. Olha uma imagem. Vejam, são fotos. As fotos permanecem até hoje? Sim, permanecem. Agora, tem mudanças? Lógico que nós vamos ter mudanças. Olha fotos de hoje. Peguei algumas fotos aqui de casais. Ou seja, nós temos permanências, tiram fotos. E temos mudanças. Olha aqui como é diferente. Aqui, ó, o homem está sentado, a mulher fica em pé. Né? É estranho quando você olha aqui, mas é uma época. Eles não são melhores ou piores, só são diferentes. Aqui você consegue ver mudanças e permanências. Eu tenho certeza que tem muitos brinquedos que o seu pai brincava lá atrás, que a sua mãe brincava lá atrás, que hoje você não brinca tanto. Fala pra mim, você já jogou peão? Você já brincou de peteca? Olha aqui, andar na latinha. Já jogou taco? Bolinha de gude, carrinho de rolemã? Você já atirou pedra com estilingue? Olha aqui, fazer bonequinho com batata, com chuchu, com machicho. Olha aqui, bonequinhos de sabugo. Gente, antigamente era assim que se brincava. Antigamente isso era super comum. Ah, professor, eu ainda jogo bolinha de gude. Beleza, ótimo, show de bola. Você está conseguindo ainda manter algumas coisas. Mas eu tenho certeza que tem muitas coisas que também mudaram. Olha, os seus pais muito provavelmente não brincavam com computador, iPad, com drones. Hoje tem muitas crianças que já brincam com isso. Ou seja, tem mudanças e permanências. Mudanças no tipo de brinquedo. Permanência, o ato de brincar. Então, o que acontece? Nesse caso, a gente pode perceber que algumas coisas mudam, enquanto que outras sofrem poucas alterações, ou até mesmo permanecem iguais. Isso a gente pode perceber no local. Olha, por exemplo, a imagem dessa igreja. Olha só. E agora, olha a mesma igreja.
Olha, você consegue perceber a diferença do local? Olha, tinha casa aqui antigamente, aqui ó, já não tem mais. Olha aqui a estrada. Olha aqui, já tem ônibus. Olha aqui esse bairro. Olha que interessante. É um bairro já mais moderno, você pode verificar aqui, arborizado. Olha o mesmo bairro antigamente. Olha, nossa, professora, olha só, tem umas casas aqui que parecem bem antigas. Provavelmente boa parte dessas casas foram demolidas, né? Mas o caminho, o local é o mesmo. Mas as manifestações que se tem nesses locais mudaram muito. Aqui, às vezes, a população vivia muito mais do campo, da roça, vivia da agricultura. Aqui não, aqui, às vezes, quem sabe, já é da indústria, né? Ah, professor, mas olha lá no fundo, ainda tem ainda uma área rural, uma área verde. Sim, beleza, aí ó, tá vendo? Tem coisas que permanecem. O historiador sempre vai estar atento a isso. Olha aqui, quando você olha aqui, você vê uma grande de uma praça, uma igrejinha lá no fundo. Ah, quando você olha no presente, olha a igreja, é a mesma, mas você já tem uma nova adaptação do meio. Olha essa rua antiga aqui. Olha, era um ponto de comércio. Olha os carros. E quando você olha hoje, a mesma rua. Também é comercial. Opa, professor, então tem coisas que permaneceu. Sim, sim, aqui ó, o aspecto comercial, mas a rua não é a mesma. Os carros não é mais o mesmo. Então quer dizer, mudanças e permanências. Essas mudanças e permanências, elas podem ser vistas constantemente na nossa cidade. O que muda e o que fica é uma coisa que cabe aos historiadores analisar o passado para entender por que é assim hoje. Essa é a função dos historiadores. Quando a gente fala de história, a gente tem que entender que a história trabalha com conceitos. O que são conceitos? São palavras específicas que vão ajudar a entender um determinado fato, um determinado assunto. E, na verdade, todas as matérias têm conceitos. A matemática tem seus conceitos, a geografia, a ciência, as línguas e assim por diante. E em história não podemos ser diferentes. Então, hoje a gente vai analisar basicamente dois conceitos fundamentais: o conceito de fato histórico e o conceito de processo histórico. Qual a diferença de processo, qual a diferença para fato? Acompanhe comigo aí, porque isso vai acompanhar a gente durante todo o ensino básico aí, hein? Importante, acompanhe comigo, gente, vai lá. A história entre fatos e processos. Meus queridos alunos, é importante vocês entenderem que a história trabalha com muitos conceitos. O que são conceitos? São palavrinhas-chave. São palavras que vão fazer com que a gente entenda a história de uma maneira mais ampla. Então, por exemplo, nós vamos ter aqui o conceito fatos históricos. E nós temos aqui também o conceito processo histórico. Nesse caso, a gente precisa entender a diferença entre um e outro. Não é difícil. Vamos lá. Um fato histórico está ligado diretamente a algo pontual, específico, que não pode ser modificado. Por exemplo, alguém nega que os portugueses chegaram no Brasil? Não, não. Isso é fato. Isso é um fato histórico. Lá está lá, inclusive registrado em documento, né, na carta que teve lá atrás de Caminha, que dizia que no dia 22 de abril de 1500 os portugueses chegaram numa nova terra que depois se chamou Brasil. Ponto. Ninguém questiona. É um fato, é específico. Ou Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822. Alguém questiona essa data? Não tem. Está lá, é documentado. É um fato específico. Ou, por exemplo, a construção das pirâmides. Alguém questiona que um dia um grupo de pessoas foi lá e construiu? Não tem como, porque foi um fato histórico, é específico. Pode ter demorado, mas teve um fato, teve um dia que começou e um dia que terminou, tanto é que elas estão em pé até hoje. Ou, por exemplo, vamos mais para trás no tempo, a extinção dos dinossauros. Isso aconteceu. A gente não sabe o dia, não sabemos exatamente o momento, mas houve esse fato histórico
que levou à extinção dos dinossauros. É um fato, é um momento. Mais claro para vocês, teve um dia específico que foi para você o dia, o fato mais importante da sua vida, o seu nascimento. Ah, também foi um fato histórico para o meu pai, para minha mãe, pro meu tio, para minha avó. Exato. Então, qual foi o dia do seu nascimento, que é o dia do seu aniversário? Poxa, esse dia é um fato histórico. Tá. Então, ou seja, um fato histórico é um acontecimento curto, é isolado, é um dia, é um momento. Tá, professor, eu entendi que é fato, mas agora eu quero saber o que é processo. O processo já é um conjunto de fatos, não é um assunto específico, que pode ser relacionado e que fazem sentido dentro de determinado contexto histórico. Ou seja, é muito mais amplo, acontece mais tempo. Por exemplo, se você pegar de quando você nasceu para hoje, a sua idade, houve um processo para chegar até você hoje. Quando a gente pega, por exemplo, vamos dar um exemplo lá na história. Olha aqui uma fábrica, uma pequena fábrica em 1750. Olha só, eles estão produzindo fios para produção de roupa. E olha uma fábrica hoje. Tá, foi de um dia para outro que isso virou isso aqui? Foi de um dia para o outro? Não. Houve um processo. Houve um processo histórico em que foi evoluindo, evoluindo, desenvolvendo, desenvolvendo e chegamos até isso hoje. Olha essa fazenda. Uma fazenda que, não sei se vocês conseguem observar aqui, tem escravos trabalhando. Era uma fazenda de produção de café. Olha a mesma fazenda. Hoje abandonada. Isso aqui aconteceu de uma hora para outra? É um fato específico que aconteceu aqui? Não. Olha aqui. Houve um processo de fim da escravidão, diminuição da agricultura, da produção de café e chegou até isso hoje. Olha aqui uma partida de futebol lá em 1904. Olha que coisa aqui, o futebol tudo tumultuado, não tinha muita gente, né? Até que era um campo mais aberto, as regras não eram bem feitas. E você vê um campo hoje. Isso aqui foi de um dia para o outro que aconteceu? As transformações do futebol, poderia ser de qualquer esporte aqui, mas o futebol aconteceu também através de um processo histórico. Ou seja, os processos históricos são mais amplos, são mais longos e não específicos. É lógico que dentro desse tempo aqui aconteceu muita coisa. Aconteceram muitos fatos históricos. Mas quando eu somo todos os fatos históricos, eu crio um processo histórico. Como que o historiador descobre o passado? Será que ele inventa? Ele procura no Google? Para chegar no Google, alguém teve que pesquisar, é óbvio, né? Bem, vamos ver o conceito de fontes históricas. Né? Essencial, porque é através das fontes históricas que o passado aparece para nós historiadores. Ao mesmo tempo, a gente tem que entender que essas fontes históricas são feitas por pessoas, por sujeitos. E quem são os sujeitos mais importantes da história? Ou quem são os sujeitos da história? Será que a gente vai falar somente de grandes personagens? Será que as pessoas simples também foram e são sujeitos da história? Acompanhe comigo aí e vamos entender quem fez a história no passado e, ao mesmo tempo, como o historiador descobre ela hoje. Acompanhe comigo, gente. Bons estudos. A história se constrói de mudanças, permanências, fatos e processos. Isso a gente já viu, né? A gente já entendeu que essas mudanças e as permanências são alvo dos historiadores para entender o quê? Fatos e processos históricos. Mas pensem comigo, essas mudanças e permanências, fatos e processos só acontecem com pessoas que estiverem fazendo tais ações, né? E aí é que entra a pergunta: essas pessoas, esses sujeitos da história, quem são eles? Quem são os principais sujeitos da história? Quem são os principais personagens da história? Muda aqui a palavra sujeita por personagem. Quem são os principais? Vai, pensa em algum aí, vai lá. Tic-tac, 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 tic-tac. Pensou em alguns? Será que você lembrou de algum personagem da história importante? Será que você pensou em Pedro Álvares Cabral?
Ou será que você pensou em Cristóvão Colombo? Será que veio na sua cabeça a Princesa Isabel? Ou será que veio Dom Pedro I ou Dom Pedro II? Será que veio algum presidente como Getúlio Vargas? Será que veio na sua cabeça Jesus Cristo? Santos Dumont? Algum rei? Não sei. A grande questão é que esse pensamento dos grandes personagens da história é um pensamento bem do século XIX, ou seja, lá dos anos de 1800 e antigamente, 1890, 1880, que considerava apenas estes como grandes personagens da história, ou seja, os principais sujeitos da história. Agora, vamos refletir um pouquinho? Será que o camponês pobre, humilde, que vivia lá na antiguidade, ele é um sujeito da história? Será que um escravo que viveu na época da Princesa Isabel também é um sujeito da história? Professor, ele é, mas ele não é o principal. É uma questão para se pensar. Será que aquele trabalhador das fábricas que sofria com horas e horas de trabalho são sujeitos da história? Ou será que aquele guerreiro medieval que lutava para se defender do ataque de outros povos são sujeitos da história? Pois bem, gente, atualmente os historiadores, e aqui eu destaco um nome em específico, Eric Hobsbawm, que morreu em 2012, eles começam a analisar a história com outra perspectiva, não apenas dos grandes personagens. Não estou falando que eles não sejam importantes, mas os historiadores começam a olhar os personagens da história de uma maneira muito mais ampla. Ou seja, todas as pessoas são sujeitos históricos. Todas são importantes. Esse senhor aqui, camponês, ele era o principal sujeito histórico da vida dele, da vida da família dele, não sei. Por que ele não pode ser um grande personagem aqui? Porque ele não é conhecido. É aí que a história vem mostrar pra gente que aqueles que não tinham voz, aqueles que não eram tão conhecidos, devem ser lembrados. Às vezes não com o nome, às vezes não com atos, mas com um conjunto de fatos. Imagina, o que seria da princesa Isabel em querer libertar os escravos se esses escravos já não existissem mais? Como seria a vida desses personagens, Colombo e Cabral, se não fossem os marinheiros que estavam com eles? É para se questionar, né? Agora, como que o historiador vê isso? Como que ele analisa isso? Através de uma coisa muito importante chamada fontes históricas. Essas fontes históricas, elas são várias, são as pistas que os historiadores analisam para poder descobrir a história. E como que são? O que seriam essas fontes históricas? Bem, elas podem ser relatos orais. Ou seja, um historiador pode conversar com uma pessoa que às vezes conheceu uma pessoa que foi da época da escravidão. É uma entrevista, história oral, conversada. A gente também pode saber da história através de escritos, através de revistas, cartas, livros, diário. Olha o diário de Anne Frank, que viveu por tanto tempo refugiado, escondido na Segunda Guerra Mundial. Imagina as cartas que foram trocadas entre o seu bisavô e a sua bisavó. É uma grande fonte histórica. Ou imagina aqui um jornal que retratava lá um fato importante que aconteceu, também é uma fonte histórica muito importante para os historiadores. Ou mesmo um documento oficial, um documento de entrada de escravos no Brasil. Olha, por aqui os historiadores conseguem identificar muitas coisas. Ou seja, essas fontes aqui são bastante ricas em detalhes. É óbvio, o historiador pode acreditar em exatamente tudo que está escrito aqui? Não, ele tem que analisar, ele tem que refletir, ele tem que entender a época. Mesmo quando, por exemplo, ele olha imagens, como, por exemplo, imagina entrando numa pirâmide e vendo uma imagem dessa. Tem que ser analisada, tem que ser refletida. Olha aqui, uma pintura do Brasil Império. Tem toda uma explicação aqui. Ou se a gente for lá na época das cavernas, não dá para saber com certeza como era, mas dá para ser interpretado. Ou mesmo, vejam só, um carro antigo, olha quanta interpretação que a gente consegue ter ao redor, né? Então, tudo isso faz com que a gente consiga perceber como que era.
Vamos pensar em objetos audiovisuais, por exemplo, um filme antigo. Também pode ser observado, também pode ser analisado. Agora, a cultura ela pode ser também, podemos dizer assim, material, ou seja, com objetos, construções, como por exemplo, imagina que encontrar as machadinhas ou encontrar objetos de pedras usados na pré-história, ou mesmo pelos índios que faziam seus artesanatos, é uma cultura material. Olha, você vai numa fazenda antiga e de repente você encontra lá objetos usados na antiguidade, aqui é um ferro, eles colocavam brasa quente para passar a roupa. Ou uma construção antiga, mas aqui ruínas de uma civilização muito antiga, cultura material, ou mesmo uma fazenda, ou uma roupa. Né? Agora imagina tudo isso aqui podendo ser observado num filme antigo. Vejam o quanto que um historiador consegue ter informações que depois é passado, por exemplo, para o cinema. Agora, todos esses documentos e fontes históricas, elas servem para que o historiador possa desvendar e principalmente interpretar. O documento não fala nada sozinho. O historiador vai ter que cruzar as informações orais com cartas, com livros. E tem que ser apenas objetos escritos? Não. Por muito tempo, só fontes escritas e oficiais é que eram aceitas. Por exemplo, uma carta escrita por Dom Pedro. Somente esse tipo de material que poderia ser analisado. Ou um outro documento assinado por Dom Pedro II, oficial. Mas quando você olha isso aqui, ela é de um grupo de pessoas. É daqueles personagens que até o século XIX eram vistos como os mais importantes. Aqui não. Aqui a gente tem que dar voz para outras pessoas. Por isso que a gente olha cartas, nós olhamos diários, nós analisamos o contexto por jornais. E aí o historiador usa de uma coisa muito importante, que é o ponto de vista. Dois historiadores podem olhar o mesmo fato e analisá-los de forma diferente. Ou seja, o ângulo, né, dependendo da fonte que o historiador usa, ele vai ter interpretações diferentes. Imagina um historiador que só usa fontes oficiais, somente cartas de Dom Pedro. Ele vai ter uma visão da história. E um outro historiador que só olha cartas de pessoas pobres da mesma época, vai ter uma visão diferente. Quem vai estar certo? Quem vai estar errado? Nenhum dos dois, ou os dois. Por quê? Porque cada um está olhando por um lado. Olha aqui isso aqui para a gente entender. Olha aqui, um náufrago feliz porque viu um barco. E do outro lado no barco, o cara feliz porque viu terra. Quem está certo? Depende do ponto de vista. Olha aqui. Gente, quantos pedaços de madeira tem aqui? 4 ou 3? Nossa, professor, você bugou a minha mente agora. O historiador vai trabalhar para tentar ver o ponto de vista e entender que a história não tem uma verdade oficial, mas sim pontos de vista. Depende do argumento que você usa para defender a sua ideia. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.